O artigo 7º agora. O artigo 7º fala da base de cálculo do IPVA. Aí ele fala que a base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. É o valor venal do veículo é a base de cálculo do IPVA. Bom, aí no parágrafo 1º a gente tem que, tratando-se de veículo novo, veículo o quê? Veículo novo. A base de cálculo é o valor constante do documento fiscal, referente à transmissão da propriedade ao consumidor. Então, a gente está falando de um veículo novo. Qual que é a base de cálculo do veículo novo? É aquele valor que está lá no documento fiscal desse documento fiscal de transmissão da propriedade. Então, quando fizer a transmissão da propriedade, aquele valor que tiver lá no documento fiscal vai ser a base de cálculo do veículo novo. E tratando de veículo usado, e como é que a gente vai fazer então com o veículo usado? Para efeito de obtenção do valor venal, será observado o quê? Olha só, agora então a gente tem alguns incisos aqui que vai falar de veículo usado. Bom, em relação ao veículo rodoviário ou ferroviário, vai ser aquele valor que for divulgado pela Secretaria do Estado da Fazenda, com base no preço médio. Olha só, é preço médio. Se a gente está falando então de um veículo rodoviário, vai ser um valor divulgado em preço médio praticado no mercado, pesquisados em publicações especializadas subsidiariamente na rede revendedora, observando-se o quê? Observando-se, vamos mudar de cor, espécie, marca, modelo, potência, capacidade máxima de tração e observando também carga, ano de fabricação e tipo de combustível utilizado. Então, olha só, a gente está falando agora de um veículo usado. No primeiro, ele trouxe para a gente rodoviário ou ferroviário. Então, vai ser um valor que vai ser divulgado pela Secretaria do Estado da Fazenda com base em um preço médio, com base em um preço médio praticado no mercado, pesquisado em publicação especializada. E subsidiariamente na rede revendedora observada a espécie, marca, modelo, potência, capacidade máxima de extração, carga, ano de fabricação e tipo de combustível utilizado. Então, lembra do preço médico aqui que você não vai esquecer que vai ser um preço médio. Agora vamos para o inciso 2. Em relação à embarcação e aeronave, valor venal declarado pelo contribuinte nos termos do regulamento, desde que não seja inferior ao respectivo contrato de seguro. Bom, então a gente está querendo encontrar aqui o valor do veículo usado, né? Qual que é o valor venal desse veículo usado? Bom, a gente falou aqui então do veículo usado rodoviário e ferroviário. Aí a gente veio para esse segundo inciso que é embarcação e aeronave. Embarcação e aeronave vai ser aquele valor que está declarado pelo contribuinte nos termos do regulamento. Mas esse valor declarado ele não pode ser inferior ao respectivo contrato de seguro. Você tem um valor no contrato de seguro que é maior. Por exemplo, vamos dizer lá que no contrato de seguro seja que o valor dessa embarcação, dessa aeronave, sei lá, é 200 mil. É 200 mil, tá lá no contrato de seguro. Tá, aí vem o contribuinte e diz assim, olha, eu vou declarar aqui que ele vale 100 mil. Pode isso? Não pode ser, o preço declarado não pode ser inferior ao valor do contrato de seguro. Então, a gente tinha aqui nesse artigo 7º, parágrafo 2º, a gente tinha esses dois incisos, o terceiro foi revogado. Então, a gente vai para o parágrafo terceiro do artigo 7º, que fala da base de cálculo do IPVA. Então, base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. Então, beleza. Parágrafo 3º. Para a definição de valor venal, de quê? De veículo usado, quando não constarem informações sobre a sua comercialização no ano base, serão observados os critérios previstos no regulamento. Então, para você definir o valor venal de um veículo usado, se isso não constar no mercado, se não constar no mercado informação sobre a comercialização do ano base, então você vai olhar o regulamento. Agora, no parágrafo 4º do artigo 7º, a gente tem que o veículo, tratando de veículo novo ou usado, importado pelo consumidor, para pagamento do IPVA, devido no exercício em que se der o seu internamento, será considerado como base de cálculo o valor constante no documento relativo a seu desembaraço aduaneiro em moeda nacional. Isso vai ser acrescido dos tributos e demais encargos devidos pela importação. Inclusive o ICMS.
ainda que não recolhidos. Então, o que a gente tem aqui? Tratando-se de um veículo novo ou usado que for importado pelo consumidor, para pagamento do IPVA devido no exercício em que se der o seu internamento, será considerado base de cálculo. A base de cálculo vai ser o valor que consta no documento relativo ao seu desembaraço aduaneiro. Isso em moeda nacional. Olha aí, esses pontinhos que eu risquei, eu acho que são os pontos que eles podem querer trocar alguma coisa. Ó. Onde que vai estar, então, qual vai ser o valor? Vai ser aquele valor constante no documento de desembaraço aduaneiro. E que em moeda nacional, Isso vai ser acrescido dos tributos e também de encargos devido pela importação. E vai incluir o ICMS, mesmo que esse ICMS não seja recolhido. Ainda que esse ICMS não seja recolhido. Isso aqui também pode ser trocado na hora da prova, né? Dizer que somente se o ICMS for recolhido, ou então nem coloca esse somente, só fala e vai deixar acrescido do ICMS recolhido. Então, não necessariamente, o ICMS não precisa nem estar recolhido. Então, você vai pegar como o valor vai ser o constante naquele documento relativo ao desembaraço para veículo novo importado. Bom, então vamos para o parágrafo 5º agora. Não se inclui na base de cálculo do IPVA os custos financeiros referentes à venda a prazo financiada. Olha aqui, ó. Isso aqui também é bom, ó. Não vai colocar na base de cálculo, não fica na base de cálculo o custo financeiro de venda a prazo financiado, tá? Então, quer dizer, você vai comprar um veículo que vale 100 mil. Só que daí você vai comprar financiado. Quando você vai comprar financiado, esse veículo vai passar a valer 200 mil. Esse 100 mil de diferença aqui, ó. Esse 100 mil de diferença daqui para cá, ele vai ser... ele não vai entrar na base de cálculo. Não vai entrar na base de cálculo do IPVA, esses custos financeiros. Beleza? Então, agora parágrafo 7º. Em substituição ao disposto lá no inciso 2, do parágrafo 2º desse artigo, a Secretaria do Estado poderá publicar tabelas que informem os valores da base de cálculo do IPVA, os valores da base de cálculo também do IPVA, observando-se. Bom, então esse parágrafo 7º aqui, ele traz pra gente uma substituição do que a gente viu lá no parágrafo 2, inciso 2. E aí ele fala que isso é uma faculdade, né, porque ele diz que poderá publicar tabelas que informem os valores da base de cálculo, a base de cálculo também do IPVA. E vai ter que observar o que a gente vai ler agora nos próximos incisos. Só que primeiro vamos voltar lá para ver o que era esse parágrafo 2, inciso 2. Bom, aqui nós estamos no parágrafo 2, deixa eu mudar de cor para ficar melhor de ver. Então, parágrafo 2, inciso 2. Aí, em relação à embarcação e aeronave, o valor venal vai ser aquele declarado pelo contribuinte nos termos do regulamento. E isso não pode ser inferior ao respectivo contrato de seguro, que a gente tinha visto isso aqui, ó. Então, se o cara declara um valor menor que está no contrato de seguro, ele não vai poder ficar com esse valor declarado. Ele vai ter que ficar pelo menos com o valor do contrato de seguro. Daí ele traz pra gente uma opção aqui, uma faculdade de alterar essa base de cálculo e também o IPVA. Qual que é a opção? Bom, em relação à embarcação, potência, comprimento, casco, ano de fabricação e tipo de combustível. Então, você está falando de uma embarcação, você vai ter que observar, você pode publicar uma tabela informando o valor de base de cálculo e também de IPVA, observando o seguinte, então vai ser uma substituição, tá? Você pode fazer uma substituição daquilo que está disposto lá, que a gente acabou de ler sobre o contrato de seguro, e aí no caso de embarcação você vai ter que observar potência, comprimento, casco, ano de fabricação e tipo de combustível. Agora, se você está falando de uma aeronave, você vai ter que olhar peso máximo de decolagem e ano de fabricação. Então, para embarcação, você olha potência, comprimento, casco, ano de fabricação e tipo de combustível. Já para aeronave, vai ser peso máximo de decolagem e ano de fabricação.